Boa noite para você que nos acompanha pela Rede Câmara. Estamos começando agora mais uma edição do CâmaraCast aqui pela Rede Câmara. Hoje vamos falar sobre doação de órgãos, um tema muito importante. Primeiramente vou dar boa noite para o meu companheiro aqui de jornada, o Luiz. Isso aí, boa noite, Fernando, boa noite aos nossos amigos que acompanham o nosso CâmaraCast. E boa noite aos nossos três convidados desta noite, professor Krieger, e já temos aí um espaço de tempo, a gente já conversou, mas faz uns 2 anos atrás, pela Rede Câmara também. Boa noite, professor. Boa noite Luiz. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui. Também uma boa noite aos nossos internautas que nos acompanham na internet, na TV Câmara, né? De fato, nesses 2 anos muita coisa mudou, né? Foi uma entrevista quando eu estava iniciando, entrando em fila, e hoje não saí da fila ainda, né? Agora estou do outro lado da fila como pós-transplantado, há 6 meses, bilateral, né, de pulmão. É um prazer estar aqui e poder contribuir e, quem sabe, fazermos novamente a diferença no nosso município, na nossa região, para que a gente volte a ter doadores de órgãos, que é a nossa grande meta nesse momento aqui e na nossa Feira Nacional do Doce. Perfeito. Bem-vindo então, professor, que hoje Obrigado. É aí um militante na defesa da questão da doação de órgãos, né, um pró-doador de órgãos. Eu também quero saudar aqui o James Cassiano, da Central de Transplantes. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui, minha primeira vez na Feira Doce em Pelotas, e para falar de um tema tão importante que mudou a minha vida, a do professor Krieger e de várias outras pessoas também no nosso estado. Falar aqui também com a Viviane, saudar ela, Viviane Mendonça, da organização de procura por órgãos, a Opus, né? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigado, né? Obrigado, Fernando, Luiz. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da doação de órgãos aqui na nossa região. Perfeito. Antes de começar com o professor, que a sua história muita gente já conhece, né? Mas da última vez que nós conversamos, como o senhor falou, era um outro contexto, muita coisa mudou. Só para o pessoal de casa que nos acompanha se situar, o senhor estava há 2 anos atrás numa fila aguardando pelo transplante de um pulmão. E isto, Perfeito. Como é que se deu essa história até hoje aqui? Bem, na realidade, há 5 anos atrás eu fui diagnosticado com uma doença de fundo alérgico, que se chama fibrose pulmonar idiopática. Inicialmente foi um impacto, né, adquirir essa doença, que ela pode surgir em qualquer pessoa, né, ela não é oriunda de fumante ou de pessoas que tenham tido alguma outra atividade, né, também pode ser, mas o fato é que a doença de surpresa, e logo descobrimos que a doença era progressiva, não tinha medicação, não tinha cura para ela, e a única alternativa era o transplante pulmonar. Após o diagnóstico, eu passei por 5 meses praticamente de atividade, né, em 2020 até 2021, 5 meses constantes, né, dezembro até maio de 2021, pesquisando se havia outra comorbidade no meu organismo além da fibrose, porque para entrar numa lista de transplante, a pessoa tem que estar limpa, ou seja, não pode ter nenhuma outra doença que possa prejudicar o processo de transplante. Então passamos 5 meses investigando. Aprovado nesse momento, né, nós fomos então direcionados a Porto Alegre para fazer parte da lista de espera de transplantes na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então em maio de 2021 eu tive que me deslocar, toda uma logística diferente, filho, família, enfim, e fui para Porto Alegre então esperar o dito cujo transplante, né? Pensei que ia ser uma coisa rápida, né? Segundo os médicos, não, você em 3 meses, 4 meses está transplantado, né? Mas na realidade se passaram 18 meses. E nesses 18 meses a doença progrediu com uma velocidade extraordinária. Eu cheguei em Porto Alegre usando 1 litro de oxigênio, depois já passou para 2, passou para 3. Né? No final eu já estava usando 15 litros de oxigênio por minuto, né? E em outubro de 2022, né, final de setembro, início de outubro de 2022, eu entrei em colapso. Ou seja, eu fui parar numa UTI. Aí eu já não tinha mais
saída, não tinha mais alternativa, e os médicos já estavam me alertando que a situação estava tendendo a piorar, como estava mesmo, né? E foi uma época bastante complicada, muito difícil, porque eu percebia a cada dia que passava as dificuldades inerentes à doença, né? A gente não podia mais escovar seus dentes, a gente não podia mais fazer barba, né? Eu não podia mais me alimentar, eu não tinha mais força para pegar a colher, botar na boca o garfo, né? É uma coisa impressionante, você não imagina o que é um fibrosado, uma pessoa com doença pulmonar, porque a gente fica, como diz o gaúcho, um trapo, né, jogado no chão. Eu me sentia exatamente um trapo jogado no chão, sem muitas alternativas, né? Com muita fé, com muita esperança, né, de que Deus provesse os órgãos, né? Mas a coisa se acentuou de tal maneira que quando nós chegamos em novembro, né, os médicos disseram, olha, está acabando, né, e você não tem doação de órgãos, né, falta órgãos no estado, né, não estamos conseguindo fazer captação, e no apagar das luzes do segundo tempo, bem no apagar das luzes do segundo tempo, dia 5 eu fui alertado que deveria me preparar para um grande final, né, e na madrugada do dia 6, né, entrou uma médica e me disse, olha, chegou o seu pulmão, né? Como é que foi quando receber essa notícia? Eu acredito que a notícia foi bastante complexa, muito complicada, né? Porque na realidade eu e a minha família nós já estávamos esperando o pior, né? E eu tinha certeza que eram dois caminhos que se avolumavam, a morte ou a sobrevivência, né? Mas isso, nenhuma das duas opções depende da gente, né? Depende dos desígnios de Deus. Então, num determinado momento, eu disse para minha esposa, meus filhos, olha, eu acho que acabou, né? Não tem mais chance de nada, né? Mas, para minha surpresa, na madrugada do dia 6, no domingo, né, pelas 6 horas da manhã, fui acordado por uma médica me chamando, me gritando, né, acorde, fulano, e eu meio dormindo, sonolento, apagado, enfim, né, abri os olhos assim e disse para ela, o que foi, doutora, né? Vocês estão me ressuscitando, vocês estão me reanimando, eu já morri, né? Eu já morri. Ela disse, não, chegou teus pulmões. Aliás, está chegando teus pulmões, eles estão em viagem, estão vindo do Paraná. E aí um comentário, né? Veja que os meus pulmões vieram de um jovem que morreu num acidente de trânsito no Paraná, cuja família teve a sensibilidade de doar todos os órgãos desse rapaz, saudáveis, né? E essa família, essa generosa família, salvou dezenas de vidas. A minha e no mínimo mais 8 pessoas para que eles doaram os órgãos, né? E foi muito comovente. Aquela história, né, do 1 salva 8, né? Porque na realidade eu ainda captei os 2 pulmões, porque era para ser um pulmão, né, que eu fui a Porto Alegre para fazer transplante de um pulmão, mas o pulmão era um pouco menor que a minha cavidade torácica, e aí eles chegaram à conclusão que o pulmão pequeno não resolveria o meu problema, que eles precisavam transplantar os 2. E quando a médica disse, chegou o teu pulmão, eu digo, a senhora tem certeza, doutora, que é para mim? Ela disse, tem, chegou, seu pulmão tá chegando e vai se preparar para a cirurgia. Aí eu comentei com ela de novo, digo, eu nem acredito muito, né? Será que é para mim mesmo? Ela disse, vou te dar uma boa notícia, você vai transplantar os 2. Aí eu disse, então não é para mim, doutora, desculpa, não é para mim. Eu vim para cá para fazer um transplante, não 2. Aí ela me explicou, tu não tem mais tempo, o teu pulmão é pequeno, o que estamos recebendo, ele é um pouco menor, se trocar um só, tu não vai sobreviver, então nós vamos ter que fazer o transplante dos 2. Os 2 pulmões. E aí eu fiquei um pouco impactado, né? E aí ela me perguntou, fez assim, e agora você está feliz? Eu digo, não tem como ser feliz, doutora. A gente é muito grato a Deus por estar recebendo o pulmão, mas felicidade não, porque nesse momento tem uma família que está chorando a perda de um filho, né? Está chorando a perda de um ente querido, né? Que doou seus órgãos, né? Como ser feliz nesse clima, né? Eu sou grato a Deus. E aí eu orei com a mão nos médicos, né, do meu lado, né, e agradeci a Deus pela possibilidade de estar ali e estar recebendo desse jovem
os seus pulmões e ele como doador salvando outras vidas, né? Então foi muito forte, foi muito emotivo, né? Imagino. Que a gente houve outros episódios no meio que eu, né, pela questão nossa de tempo, né? Um dia eu poderei comentar com vocês, mas foi pesado, foi muito pesado, né? Porque aí a médica disse, podemos chamar a tua família, né? Porque eu me despedi da minha família na noite. Eu disse para eles, minha vida acabou, entendeu? E aí eu orientei eles como eles deveriam fazer no dia seguinte se eu perecesse, né? E disse para eles, digo, olha, eu não faço um velório, não faço nada porque vocês já fizeram velório comigo há 18 meses, não tem mais sentido fazer velório, né? Simplesmente doem os órgãos que forem possíveis de doação e cremem o corpo e levem as cinzas para minha Pelotas. Pronto, né? Acabou a minha vida ali. E de repente tu tens uma nova notícia, né? Que tu tem a possibilidade de ser salvo. Aí a médica, podemos chamar a tua família? 6 horas da manhã. Eu digo, não, doutor, não chame a minha família nesse momento. Porque eu estava na UTI, estava numa situação bastante difícil, né? A família não poderia entrar na UTI naquele momento, né? A UTI é limitada, né? Eu digo, prepara, faça os preparativos. Quando eu estiver pronto, preparado para ir para o bloco cirúrgico, você chama a minha família, né? E foi o que fizeram, né? E aí eu fui para o bloco cirúrgico, né? E aí disse para minha mulher, né? Digo, entrar, eu entrei. Agora eu tenho que sair dela, né? Que era outro grande desafio, né? E consegui sobreviver. Eu acho que a equipe, uma nova oportunidade. a sociedade tem que se dar conta que o transplante, seja lá de qualquer órgão, né? Quando a sociedade participa, ela é uma sociedade doadora, ela salva dezenas de vidas. Como eu acho que eu posso muito contribuir pela causa. Eu estou aqui, estou tendo uma segunda chance de vida, né? Eu renasci, né? Estou praticamente com vida normal. Quer dizer, eu até diria que não existe mais nada de anormalidade. Quer dizer, óbvio que eu sou acompanhado, que eu tenho que ir a Porto Alegre uma vez a cada mês, eu vou uma semana, fico lá, são exames, acompanhamento, fazem check-in, né? Eu converso com os médicos. Estou indo amanhã já, semana que vem já tem semana cheia. Passada a semana, se tiver tudo regularizado, eu volto, aí fico 4 semanas aqui e uma semana lá. Depois vai ser 5 semanas e uma semana aqui. E assim sucessivamente, né? Mas eu quero dizer a vocês, né, e principalmente a nossa Câmara de Vereadores, a nossa Prefeitura, a nossa Secretaria da Saúde, que nós temos que reverter esse processo. Porque as chances, Fernando, tua e a do Luiz, de entrarem numa fila de transplante são tão grandes que vocês não podem ter noção. 7 a 8 vezes a chance de você ser uma pessoa na fila do que ser um doador de órgão. Então acho que a gente tem que reverter isso, porque eu não gostaria que o teu irmão, que a tua família, que um amigo de um amigo, enfim, fosse um dia para uma fila de transplante, porque vocês não queiram imaginar o que é estar em uma fila de transplante e vendo a morte, a vida escapar pelos seus dedos, né? Pelo simples ato de não poder respirar mais, cara. Olha que loucura, cara. O ar está aqui de graça e de repente tu não respira mais, tu tem que estar com oxigênio do teu lado, tem que estar com o cilindro do lado e aquele barulho da máquina bombeando oxigênio para dentro, né? Como eu disse, eu cheguei lá praticamente sem oxigênio. Quando chegou no derradeiro momento, eu já estava com 15 litros por minuto de oxigênio, né? E não tinha mais jeito, estava acabando a minha vida, eu sentia que a minha vida estava acabando. O James, acho que tem os dados também, as informações, né? Mas também passou por uma história, né? Que história é essa, James? Assim, toda vez que eu escuto o professor Greg, eu me emociono, porque a gente acompanhou essa história dele de perto, eu já tinha passado por isso também. E nós somos precursores de uma organização no estado que ele teve a ideia, nos contatou como pessoas, amigos, para criarmos uma Associação Nacional dos Transplantados e dos pré-transplantados também. E nesse grupo, no dia que ele internou, ele acabou internando na UTI por estar com condições um pouco mais difíceis, né? E ele nos mandou uma mensagem dizendo que a gente pediu, botou em grupo de orações, pedido de orações,
Isso é uma coisa importante de ressaltar, que a fé, ela realmente muda toda a situação, ela ajuda, nos auxilia muito nisso, né? A fé, o amor da família, o acompanhamento dos médicos, então a ciência é muito importante nesse momento, tanto quanto a fé. E quando ele nos mandou dizendo que ia entrar na fila, a gente colocou no grupo de orações, um dia depois ele nos manda uma mensagem meio que de despedida. Bom, aquela mensagem assim bateu no peito que chegou a doer. Eu falei, poxa, a gente tinha tanta coisa para organizar, a gente estava pensando numa associação que pudesse salvar um monte de pessoas, né? Porque hoje ainda é um tabu muito grande falar sobre a doação de órgãos. As pessoas pensam, quando a gente fala de doação de órgãos, ela assimila automaticamente a morte, algo ruim. Na verdade não é isso, a gente dá uma continuidade à vida de outras pessoas. Quando você morre, você vai voltar para o pó, para a terra, né? De qualquer maneira, cremado ou não. E isso te possibilita dar continuidade à vida daquela outra pessoa, dar a oportunidade de outra pessoa continuar viva. Então, quando a gente teve notícia que chegou o pulmão dele, foi muito, muito importante para nós. E é um outro processo, né? E há 3 anos e 6 meses atrás, eu passei pela mesma situação. Eu descobri que eu tinha um problema cardíaco muito severo, onde eu tinha 20% somente do meu coração funcionando. E logo depois disso, fiquei internado, hospitalizado. 3 meses após, já tinha diminuído o meu funcionamento, tinha diminuído para 15%. No final de tudo, eu só estava com 10% do coração funcionando. Fiquei hospitalizado durante os 6 meses aguardando, tendo certeza da fé, tendo certeza do amor da minha família, de as pessoas, a minha esposa, meus filhos em casa pedindo e eu lutando para que pudesse tê-los novamente, para poder conviver com eles novamente, porque o meu filho menor tinha 8 meses, a do meio estava com 5 e a mais velha estava com 8 anos. Então assim, eram crianças que dependiam de mim, eu só pensava, eles precisam que o pai deles esteja presente. Mas em momento nenhum eu pensei em morte, eu falei, bom, Deus me deu essa missão, Ele me colocou nessa, Ele vai me tirar dessa. Então eu tinha certeza, então a fé é importante nesse sentido, porque todo tempo eu pensava, vai dar certo. No entanto que nós fizemos muitos planos na família, e a gente está conseguindo realizar aos poucos né? E não sabia o propósito de tudo isso. E uma coisa que eu tenho o hábito de nunca perguntar o porquê, mas sim o para quê, qual vai ser o propósito de tudo isso. E hoje eu consigo entender o propósito de ter passado, vivenciado essa necessidade de receber um novo coração para dar força, trocar o motor para que pudesse ser impulsionado a militar nessa causa, né? E foi por essa causa que hoje eu estou militando com tanto afinco, hoje na Secretaria de Estado. Qual é a realidade hoje, James? Para o pessoal também de casa entender. Tu tem a informação assim precisa de quantas pessoas aguardam hoje numa fila de espera por uma doação de órgãos? A nossa fila de espera hoje, eu vou discriminar, tá? Fica Perfeito. Mais fácil. Hoje nós foi atualizado ontem, dia 14/6, temos 10 pessoas aguardando em lista para coração. Geral, Rio Grande do Sul. Geral, Rio Grande do Sul somente. 1.146 pessoas aguardando córnea, fígado 176 pessoas, 59 pessoas aguardando pulmão, 1.308 aguardando o rim. Então assim, totalizando quase 3.000 pessoas na fila de espera. Claro que essa nossa fila ela diminui, claro. Mas na mesma medida que ela diminui, ela aumenta, porque pessoas todos os dias entram na lista de espera. Porque todos os dias pessoas adoecem e tem esse acompanhamento. E o fato delas entrarem nessa lista não é muito simples, elas realmente entram porque estão debilitadas, né? Chega assim no último momento, todo o tratamento. E como é que funciona assim? O médico sinaliza, encaminha para a central? Me perdoe a pergunta, mas assim, pra gente poder entender didaticamente, pessoal de casa. Tá. A pessoa passou mal, né? Enfim, foi ao serviço de saúde, o médico identifica quais são as necessidades, com os exames, identificou que precisa, a única chance, o único tratamento agora, porque sim, o transplante é uma continuidade de tratamento, a gente troca a patologia que nos levou à situação por uma outra patologia, que na verdade a gente recebe um novo órgão e precisa continuar em tratamento para que não rejeite esse órgão, porque o nosso organismo ele trabalha contra a esse órgão, né, para não haver rejeição.
Então a pessoa passou mal, se sentiu doente, vai ao hospital, o médico vai analisar as situações dele, vendo que o único tratamento é o transplante, eles colocam a pessoa em fila de espera. Claro que tem que cumprir vários critérios, né? Deixa eu só ajudar aqui um pouquinho. Antes de colocar na lista de espera, eles fazem todo um diagnóstico físico da pessoa. Eu passei 5 meses fazendo esse diagnóstico. Até chegar na lista. E havia algumas pré-condições. Uma das condições, eu pesava 110 quilos, o médico disse, com 110 quilos tu não faz transplante. Tu tem que perder no mínimo até 80 quilos. Tá? E nós vamos começar a fazer exame de sangue, exame de coração, exame disso, exame daquilo. E cada exame gera um outro exame. Eu ainda estava em Pelotas, eu passava indo a Porto Alegre praticamente 1 ou 2 vezes por semana. Aí eles já me faziam um novo exame, eu voltava na semana seguinte, aí continuava de novo. Quer dizer, eu passei todo ano de 2021, até maio, fazendo esse diagnóstico. Quando eles é um vestibular, entendeu? Quando eles constataram que eu não tinha mais nenhuma outra comorbidade, o médico disse assim, tu estás aprovado para entrar em lista. Em lista. E aí começa a outra briga. E ali nessa lista, a pessoa ela entra na lista e aí tem uma prioridade ali daqui a pouco por cada caso, cada situação? Sim, depende bastante, né? Por exemplo, o Fernando tá na lista hoje, tá? Mas aí entrou o James. Ele tem daqui a pouco um caso mais grave. Ele passa na frente do Fernando? Tem que cumprir prioridades, né? Critérios para isso. Dependendo da condição do paciente. Tem toda essa questão de análise da situação do paciente, a gravidade do paciente, né? Para entrar como prioridade. Sim, tem uma lista de prioridades, são pacientes priorizados, mas dentro dessa necessidade do próprio paciente. Mas só concluindo o anterior sobre a questão do que precisa ser, é um tratamento longo para você entrar em fila. Passa por acompanhamento psicológico, psiquiátrico, um acompanhamento com gastro, acompanhamento com fisioterapeuta, com odontólogos. Então tem todo com nutricionista. Então assim, tem todo um pré-requisito, um pré-vestibular para você ser aprovado, para ser inserido em lista. Tu só passa a ser listado depois que tu cumprir todas, tem total condição, porque eles não vão te condicionar a um transplante sem tu ter condições físicas e de saúde para isso. Então nesse período, no meu caso, eu fiquei hospitalizado de 6 meses sem poder ir para casa, porque eu não tinha condições de ter as minhas necessidades de casa, caminhar sozinho, me alimentar, tomar banho, a minha família, minha esposa me auxiliava nisso o tempo todo. Então a gente tinha essa necessidade de ter um acompanhamento para eu ser aprovado, para entrar em lista. E após isso a espera esse processo da espera é um pouco que dói um pouquinho na gente, né? Essa angústia, mas dependendo da situação, por todo o acompanhamento que a gente tem, continua tendo esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, acompanhamento de toda a equipe médica, é toda uma equipe, uma organização para te manter nessa fila, nesse período de fila, até tu aguardar, até chegar ao seu órgão, né? E o caminho inverso, no caso, falando aqui da fila, mas para quem quer ser doador, tem muita dúvida, muita gente tem dúvida. Eu tenho que indicar, a família pode barrar, como é que funciona esse processo do caminho inverso? Acho que a Viviane também pode nos ajudar nessa, também, resposta. Como é que funciona esse outro caminho do lado de quem quer doar ou está disposto a doar? Isso, hoje no Brasil, na verdade, o caminho esse inverso é a gente falar. A família que vai ser nossa voz, né? Então, a gente tem que relatar isso para a família, deixar claro, eu sou doador de órgãos e a minha família sabe, né? Eu tenho certeza de que aconteceu alguma coisa e eles vão falar por mim. Então, hoje está nas mãos da família. Hoje está nas mãos da família. Então, hoje é a família que vai decidir. Não, tem já algumas coisas que a gente pode registrar em cartório, que pode, mas infelizmente não é o que vai nos falar. A família que vai decidir na hora da entrevista familiar, que é essa parte que eu faço do outro lado, né? Eles estão de um lado que eu até chegar o órgão, os órgãos... Como é que é esse trabalho de conscientização? Eu acredito que é um trabalho de formiguinha, né? Eu estava falando hoje pro James, assim, que é um trabalho bem de formiguinha, porque, né, levando aos poucos para as pessoas cada vez mais saberem como funciona, porque eu acho que é quebrar paradigmas, né? As pessoas acham que falta o conhecimento. Falta conhecimento, porque muita gente fala,
tu é doador de órgãos, daí, não, eu não vou morrer agora. É a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Não, eu não vou morrer. Não, mas tu já falou, tu sabe a importância de ser um doador de órgãos, sabe quantas pessoas estão aguardando por lista, quanta gente tu pode ajudar ainda, né? Então, essa é a conscientização, assim, que tá faltando, né? Eu, nessa parte que eu faço a entrevista familiar, e tu vê que as pessoas nunca falaram. Quando eu falo sobre esse assunto, quando eu toco do assunto de doação de órgãos, eles se olham assim, simplesmente dizem, a gente nunca falou. A gente não sabe, a gente não sabe como é que é. Então seria tão mais fácil, e é fácil quando a gente fala numa entrevista familiar sobre doação de órgãos. Ah, não, ele era doador, a gente quer, assim. Ou, eu era doador de sangue, doador de medula. Também não, é claro, com certeza acho que ele gostaria de ser doador de órgãos, então é importante. O interessante de ressaltar é que hoje 45% da negativa da doação de órgãos no nosso estado é por falta de conhecimento da família. Não de conhecimento de causa, mas de conhecimento de saber se o familiar era doador ou não em vida. Então, assim, dentro da formação que nós temos, na formação de coordenadores de CIDOTs, que é comissões intra-hospitalares, que é a formação que a Secretaria, que a Central de Transplante fornece para os profissionais da saúde, a questão da comunicação humanizada, a questão da entrevista familiar, a gente dá todo um norte de como eles conseguirem buscar essas informações com os familiares, né? Então tem todo um jeito de falar com eles, como que ele era em vida, ele doava suas coisas, como ele falava sobre isso, ele era uma pessoa que ajudava a comunidade, a pessoa assim, então de repente, é todo um jeito de conduzir a conversa para tentar resgatar essa questão da doação de órgão, né? O nosso tempo ele tá curtinho aqui, mas já para finalizar, mas para pontuar, qual o tipo de morte que pode de fato ter a doação? Tem a morte cerebral? Como é que funciona? Tem duas situações, né? Tu pode ser doador em vida, tem órgãos que é transplante entre vivos, e também tem por morte encefálica. Constatou que a pessoa entrou em morte encefálica, é aberto um protocolo, todo um link de situações para verificar isso, e com a conversa no final com a família, mas somente dessa forma para múltiplos órgãos e morte de coração parado também, para captação de córneas, né, dependendo do tipo da patologia que levou o coração parado também. Então tem esses 3 tipos de transplantes hoje, intervivos, de morte encefálica e de coração parado também. Importante ressaltar, quando a gente fala nesse tempo, é um tempo relativamente curto quando a gente fala na questão, quando se recebe um órgão de uma pessoa que já faleceu, porque obviamente, né, como a gente bem sabe, a gente precisa explicar, mas falando na questão do tempo, as pessoas acham, tem um tempo, toda essa movimentação do protocolo é muito rápido. É muito rápido, assim, quando no hospital sinaliza, tem uma morte encefálica, tem um potencial morte encefálica, abre-se um processo de investigação se realmente está em morte encefálica. Tem várias etapas para se cumprir, vários exames para ser realizado, até no final. Sim, ele está em morte encefálica. E hoje vem de todo que é lugar, né? O professor disse que veio do Paraná. Tem a doação local, estadual, e temos ofertamos e recebemos de órgãos nacional também, de ofertas nacionais, né? Então, assim... Certo. Para a gente encerrar, eu acho que cabe também uma mensagem do professor, do James também, que passou por esse transplante. Eu acho que uma das melhores formas de conscientizar a população é, de fato, mostrar a realidade de quem venceu, de quem contornou essa história através de um transplante, né, professor? Que, né, através de todo esse fato que aconteceu hoje, o senhor está aí com uma nova história, uma nova vida, vamos dizer, né, construindo e vivendo tudo que tem para viver. Perfeito, Fernando e Luiz. Eu diria assim, a gente aprende muito. E eu falei isso ainda hoje à tarde, disse que o tempo de espera à procura de um órgão e o transplante foi um curso de mestrado e doutorado que eu tive na vida, né? A gente aprende muito. E hoje eu tenho certeza que eu tenho que usar isso em prol de outras pessoas que estão em lista de espera. Mas isso eu e o James, a Vivi, não podemos fazer sozinho. Nós temos que ter políticas públicas amplas, expressivas, capazes de fazer a diferença.
Nós temos que reverter a legislação hoje nacional que deixa para a família a incumbência de decidir a doação de órgãos. Nós temos que fazer a situação oposta, como é na Espanha, como é na Argentina, no Uruguai. Lá todos são doadores perante a lei, todos são doadores. Se o Fernando não quiser doar, então ele vai no cartório e diga: eu não sou doador. Caso contrário, o Fernando é doador de órgãos. Então é a compulsoriedade, né? Há outras políticas públicas que podem ser implementadas. Quer ver uma coisa tão simples, né? Nós que estamos em lista ou transplantados, nós damos um gasto extraordinário para o sistema, para o SUS, para o governo, né? Cada medicação que a gente, né, ela é caríssima, né? Se os governos incentivassem, olha, para a família doadora, nós vamos auxiliar, fazer o auxílio funeral, né? O auxílio funeral hoje, você sabe que não é algo simples para as famílias, custa caro, mas custa menos do que uma caixa de remédio, custa menos de um Ofev, que eu usei o Ofev, que custa R$22 mil uma caixinha. Pequenos incentivos, do tipo, olha, eu vou autorizar a doação de órgão porque o Estado vai me pagar as despesas funerárias. Já faria uma grande diferença, as pessoas já pensariam diferente. Eu acho que nós temos que reverter isso. Não é possível, porque essa fila, ela não é uma lista romântica, não. As pessoas morrem nessa lista. As pessoas morrem semanalmente nessa lista, né? Como disse o próprio James, tu tens hoje 57, amanhã tu tens 55, mas já estão entrando mais 10. Aí a lista já sobe de novo. Então, quem olha a lista nua e crua não percebe dessas perdas que vão ocorrendo pelo meio do caminho. Então eu faço um apelo às autoridades constituídas, faço um apelo à nossa Câmara de Vereadores. Nós temos que mudar essa legislação. Nós temos que ser diferentes, temos que ser ousados. Pessoas estão morrendo na fila, né? Se nós fizermos campanhas e fizermos um movimento forte, pesado, nós vamos salvar pessoas. Doar órgãos é doar vida, né? Deixa eu encerrar então ali, deixar o James comentar também, a Viviane também. Eu deixo o apelo a todos. Hoje, a forma de você se declarar doador de órgãos é conversar com sua família. A melhor forma hoje é essa. É eles que vão dizer o sim no final. Então deixe claro, converse na sua roda de amigos, de família. Qualquer encontro, fala, eu sou doador de órgãos, eu quero que isso aconteça. Porque a chance de você entrar em fila é muito maior do que de ser o próprio doador, né? Então assim, de você necessitar dessa situação. E sim, corroboro a necessidade. Precisamos de políticas públicas sobre doação de órgãos e tecidos no Estado. É isso. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui com a gente no CâmaraCast. Dizer que esse espaço aqui está aberto, a Câmara Municipal deixa esse espaço aberto para próximas oportunidades. E que essa luta, né, que é uma luta tão nobre, ela continue, porque com certeza quando a gente luta, né, a gente vai fazer a diferença na vida de tanta gente, né? E vocês são a prova disso. Não é verdade, Luiz? Isso aí. Agradecer novamente a presença de vocês, esse recado tão importante da doação de órgãos. E você que está assistindo aí, manifeste o desejo para sua família, comece a conversar, vamos tornar isso um pouco mais normal. Afinal, por que não prolongar um pouquinho da nossa vida na vida das outras pessoas, né? Eu tenho um relato em casa, meu padrasto recebeu no ano passado transplante de rim, acompanhei todo esse processo, então hoje falar sobre isso e tendo vivido uma situação como essa, tenho certeza que me abriu assim um outro tipo de visão para o mundo, para a vida, porque a vida ela não termina, ela vai recomeçar e a gente sempre fala, né, o que a gente quer deixar para as pessoas, por que não deixar um pedacinho da gente, né, a grosso modo falando, na vida das outras pessoas. Muito obrigado por terem participado do nosso CâmaraCast. Nós que agradecemos essa possibilidade, muito obrigado a vocês. Câmara Municipal de Pelotas e FENADOS 2023, inovação, prestação de serviços e cidadania. Até a próxima.